E agora a gente conversa ao vivo com o Gustavo Cunha Mello, que é especialista em gerenciamento de risco. Vai conversar um pouquinho com a gente sobre esse trabalho dos bombeiros, da Defesa Civil, para tentar buscar por essas pessoas que ainda estão nos escombros. Oi, Gustavo, bom dia. Obrigada por conversar com a gente. A gente acabou de ouvir um relato de um brasileiro que estava dentro de um apartamento que desabou, ficou entre os escombros. Uma situação horrível, desesperadora, foi socorrido, está bem. Não é a situação de todo mundo. Como é que deve ser o trabalho das autoridades a partir de agora, hein, Gustavo? Roberta, em relação a 1985, para fazer um comparativo, houve muita mudança no México, muita evolução da engenharia civil, em termos de colocar amortecedores, em termos de colocar pesos e sistemas que equilibram, dinâmicos e que equilibram o edifício no caso de um terremoto. É óbvio que a cidade, 100% da cidade ainda não é assim, em função de que há prédios mais antigos. Então, alguns prédios desabaram, desmoronaram e a gente teve esse número de vítimas. Mas em relação a 1985, esse número será muito, muito menor. A gente chegou a ter 10 mil, há relatos de 20, 30 mil vítimas em 1985 e a gente está com essa contabilidade, ainda que cresça, dificilmente vai chegar àquele número de 1985 em função da evolução não só da engenharia civil do México, como da exigência de um código de obras que crie prédios mais modernos e mais preparados para esses abalos. Agora, Gustavo, qual é a chance ainda de pessoas serem encontradas vivas? A gente tem relatos também de escolas que desabaram, crianças que estão sendo procuradas. Até quanto tempo depois do terremoto a gente pode falar em chance de sobreviventes serem encontrados? A gente tem essa imagem, inclusive, de uma das escolas que desabaram. A chance é grande de encontrarem vítimas sob os escombros, com vida. Como em todos os outros terremotos, a gente sempre encontra, é capaz até de um dia, 2 dias depois, você encontrar alguma vítima ainda com vida, em função de você ter bolsões de ar e áreas que entre escombros, que a pessoa consegue ficar ali abrigada, aguardando o resgate. Agora, como é que será o trabalho, então, das autoridades a partir de agora, para tentar se organizar não só nessa busca por sobreviventes nos escombros, mas também em outras regiões? A gente tem 5 estados afetados dessa vez, né, Gustavo? Por mais que o México já tenha passado por essa situação várias vezes, ainda estava se recuperando também desse último terremoto no comecinho do mês de setembro, que foi um pouco mais fraco, né? Foi na escala Richter ele foi mais alto, quer dizer, a energia dele foi quase que 10 vezes, porque é uma escala logarítmica, quase 10 vezes superior a esse de agora, mas pegou numa região menos densamente povoada, menos habitada e também foi mais profundo. Esse de ontem foi a 51 quilômetros de profundidade, o que é pior, enquanto que o do começo do mês foi a 69, quase 70 quilômetros de profundidade. Então isso faz diferença sim. Em relação ao resgate, o México tem um gerenciamento de risco muito bem feito para isso. Quer dizer, a própria população, não só em função dos treinamentos rotineiros que eles fazem, você faz praticamente um treinamento desse a cada 2 meses. Não só de evacuar o edifício onde você está, como aqui no Brasil a gente está acostumado com os treinamentos contra incêndio, eles estão muito preparados com esses treinamentos contra terremotos. Então, as pessoas sabem como evacuar os prédios, se houver o tremor, eles ficam sob batente, quando o tremor para, eles continuam andando para a saída. Existem os abrigos já definidos, as pessoas sabem para onde vão caminhar, sabem que não pode usar celular, não pode usar fumar e nada que produza faísca em função dos vazamentos de gás. Existem equipes de brigada até, por exemplo, para resgatar animais domésticos, como cães e gatos. Então tem todo eles se mobilizam de forma com muitos voluntários e pessoas treinadas para diferentes atividades. Vários hospitais já têm médicos preparados para esse tipo de trauma, para esse tipo de atendimento médico. Enfim, é uma cidade que está muito preparada para esse aftermath, esse pós-tragédia. Agora, por outro lado,
a gente tem que lembrar que todo terremoto tem réplicas. Então, é capaz de existirem réplicas que agravem um pouco mais essa situação já trágica de hoje. Que tipo de previsão é possível para ter sobre essas réplicas, Gustavo? Nenhuma, Roberta. A ciência ainda não evoluiu o suficiente para a gente ter como prevenir um terremoto. Existem sensores, você consegue até prevenir, por exemplo, um tsunami, porque quando o terremoto é no oceano, você já percebe e monitora a onda, o movimento do mar, mas num terremoto em terra, no México principalmente, é muito difícil de ser prevenido. Você, quando tem os primeiros abalos, você soa sirenes, mas é uma questão de segundos a minutos, a 1 minuto, menos de 1 minuto, para você soar sirenes e avisar que está tendo um terremoto. Mas com uma previsão antecipada não é possível. A ciência ainda não tem essa tecnologia para poder avisar o terremoto. E no caso do México, inclusive, ele está ali cercado de placas tectônicas. Você tem a placa de Rivera, placa de Cocos, a placa norte-americana e a placa do Caribe. É uma confluência de 4 placas tectônicas, quer dizer, por isso é uma região de muitos sismos, de muitos abalos. Quanto tempo, dá para a gente falar em quanto tempo, em média, um país como o México vai demorar para se recuperar de um terremoto como esse, Gustavo? Olha, relativamente rápido em relação a outros países, por exemplo. O Japão, o México e o Chile são países já acostumados a essa realidade. O último, de 1985, só em perdas seguradas para as seguradoras, custou 400 milhões de dólares. Esse é possível que custe um pouco mais. Cerca de 5% da população mexicana tem seguro para terremoto. Então, quer dizer, há fundos até do governo do México para criar provisões para esse tipo de tragédia. Então, quer dizer, eles têm dinheiro preparado para uma reconstrução mais rápida do país depois. Tá certo. Gustavo Cunha Mello, especialista em gerenciamento de risco, conversando ao vivo com a gente aqui no Manhã Band News, falando sobre o trabalho das autoridades no México depois do terremoto que abalou 5 estados ontem na região central do país. Gustavo, obrigada pelas suas informações e até uma próxima.